Agora são 8h22. Vamos para a nossa análise política. Hoje temos como convidada Maria do Socorro Souza Braga, cientista política, professora da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Olá, Maria do Socorro, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom, Maria do Socorro, tem vários temas aqui para a gente abordar com você, mas vamos começar aqui pelo veto, né? Que o Congresso mantém o veto do presidente Bolsonaro em relação à recriação da propaganda partidária, né? Como é que você viu também esse resultado aí no Congresso? Uhum. Então, essa é uma questão que está gerando muita controvérsia por conta também do aumento aí da verba para as campanhas eleitorais, né, do fundo aí eleitoral. Mas mostra que o governo, né, ele é de minoria e ele perde mais uma ao longo desses últimos meses, né? Não, essa é só mais uma derrota. É uma derrota que, na verdade, prejudica os partidos políticos, né? Porque na verdade, ajuda, desculpa. É. Prejudica o que o governo queria. O governo queria justamente reduzir, né, a entrada dos partidos durante os meses que antecedem as eleições. E agora não. E agora, com o veto, a tendência é que os partidos voltem a ter maior participação e a população vá conhecer muito mais. E se espera isso, né, que os partidos, então, tragam mais propostas, e mostrem, né, seus candidatos, apresentem à população, porque ano que vem tem eleição. Né? Então, é uma derrota, é uma derrota importante, digamos assim, não para o governo, mas com certeza para os partidos é importante que a população venha conhecer melhor, né, não só seus candidatos, mas também suas propostas. Exato. Agora, o governo aí está prometendo, né, enfim, uma verba aí, 1,2 bilhão para os parlamentares para garantir a votação aí no Congresso, né? Como é que você também está vendo, enfim, essa promessa? Então, o toma lá de cá de novo, né? O atual governo, ele se elege falando que não ia entrar pela velha política, não ia ficar nessas negociações a varejo, e ele não tem como não fazer isso, né? Porque ele é um governo de minoria, e o governo de minoria vai ter que negociar cada pleito se ele não tem, então, aquela base parlamentar que ele devia ter feito, né, desde o começo do governo. Então, é um problema sério isso, porque ele vai se desgastando, ele vai tendo que distribuir cada vez mais verba, senão ele não consegue. Do outro lado, é um Congresso, é um legislativo, um Congresso que fica com um protagonismo muito grande nessa situação, né? E eles só funcionam assim, né? Ou pelo menos a maior parte dos congressistas, né? A gente não pode deixar de falar também que essa é uma verba que vem por emendas, né? São as emendas que os parlamentares têm direito, está na Constituição. O problema é que o Executivo acaba segurando e só distribuindo conforme os seus interesses. E aí acaba criando esses conflitos que a gente vai acompanhar daqui que já está acompanhando e que vai ainda até o final desse ano, pelo menos até 17 aí, de dezembro, que parece que vai ser a votação, né? Professora Maria do Socorro, aqui é Cosmo falando, bom dia para a senhora. Bom dia, Cosme. Agora, professora, aquele discurso da campanha de o novo, que não vou me aliar com as velhas raposas, esse novo de novo não tem absolutamente nada, né? E mais, em menos de um ano, o presidente já sai da sigla e cria um novo partido, enfim, leva consigo vários parlamentares eleitos naquela onda, e agora essa cobrança, esse jogo aí com o Congresso, que cobra exatamente o preço de aprovar certas propostas do governo. E aí entra nesse pacote todo a reforma da Previdência, a mini-reforma trabalhista, enfim, o projeto de segurança do ministro da Justiça. E a fatura só aumenta. A senhora acha que ele vai conseguir lidar com todas essas questões, professora? Então, lidar vai, mas né, é muito mais difícil governar assim, né, quando ele fez essa opção, né? Ele acabou, digamos assim, cometendo quase que um estelionato eleitoral, né, para o eleitorado, porque ele se vendeu praticamente durante a campanha, dizendo que não ia fazer o jogo das velhas, como você bem disse, das velhas raposas, né,
nos partidos que a gente já começa a considerar tradicionais, quando eles só têm 30 anos, né? Eles são muito recentes quando a gente compara com outras democracias consolidadas. E acabou fazendo esse jogo muito duro, né? E claro que os partidos também se fecharam e estão criando e estão governando. Isso é política, né? Quando você tem um governo de minoria, essa dificuldade, né, de governar aumenta. Ainda mais com um governo que tem um projeto político para o país muito diferente das forças anteriores que estavam no poder, né? Que é um projeto muito mais pró-mercado, né? Tem também todo esse peso comportamental, né? Moralista, que dificulta muito a agenda que a gente estava vindo com uma agenda muito mais aberta e liberal nesse sentido dos costumes, né? E isso acaba trazendo muito conflito. Agora, quando a gente fala realmente dessa relação executivo-legislativo hoje no Congresso, tem muito a ver com essa dificuldade do governo, claro, de não passar do jeito que ele quer, até porque o PSL, que é o partido que ele se elegeu, embora tenha essa maioria no Congresso, tenha uma bancada, a segunda maior bancada, né, a primeira do PT, claro que não é uma grande maioria que o coloque como majoritário. Pelo contrário, ele precisa fazer esses acordos, ele precisaria ter essa base. Como ele não tem, ele vai negociar. E claro que vai aumentar muito mais esse preço dessa negociação, porque ele ainda tem a questão agora desse conflito dentro do PSL. Eles saíram para fundar a Aliança pelo Brasil, o atual partido aí dele que está se organizando, né? O PSE, aliás, acabou de liberar algo que eu esperava que não tivesse liberado, mas liberou, que é as assinaturas digitalizadas, né? Digital. E isso acaba levando, sim, ele ter um novo partido com deputados, né? A maior parte, a gente já viu, tem aí um peso muito forte da família, a gente até brinca dizendo que é o partido de família, né? Porque vai ter muitos quadros da família Bolsonaro, inclusive ocupando os principais cargos desse novo partido, e, como você bem disse, outros tantos, são mais de 20, se não me engano, 18 a 20 deputados que acabaram de ser eleitos, né? Então, claro, né, vai ser um partido que não vai ter essa maioria no começo, também menor ainda que o PSL que ele estava começando a governar nesse ano, né? Então, a tendência é ele ter realmente maiores dificuldades e ficar refém do Congresso, né? Porque o Congresso hoje tem condições, sim, digamos assim, de mostrar para a sociedade que ele é capaz digamos assim, de governabilidade. Acho que não é pensar que o Congresso só está negociando questões pessoais, né? Não é bem isso. Eu penso que claro, tem uma continuidade dessa política, né, de negociar e de parte do Congresso ficar na barganha personalista, mas tem uma outra parte do Congresso que está mostrando também para o Executivo que não concorda com a sua pauta, né, com os seus projetos de lei, né, que não são populares, né, pelo contrário, né? Exato. Maria do Socorro, bom, como você falou, o Tribunal Superior Eleitoral, né, já decidiu, inclusive por 4 votos a 3, aceitar essa coleta de assinaturas digitais, né, para a criação do partido Aliança pelo Brasil do presidente Bolsonaro. Agora, já vai valer para a próxima eleição? Acho que não é isso? Queria que você explicasse e como é que vai ser, né? Se não puder participar, como é que vai ser para o presidente da República, né? Quer dizer, não estará presente nessas eleições do próximo ano? Já se decidiu isso, Maria do Socorro? Então, na verdade, está tudo em processo, mas assim, se seguirmos a Constituição, não poderia, né? Porque a legislação que pode valer para o próximo... Bom, era até outubro que poderia ter passado uma mudança dessa, né? Porque tem regras, ainda bem, né? Senão ficava mudando até no dia anterior à eleição. E aí você acaba favorecendo aquela força que tem interesse, obviamente, ou de se manter no poder, né? Ou ela conseguindo maior força ao longo desse processo, quisesse derrubar a qualquer custo a outra força que está no poder. Então, não é assim.
Então, pelo que a gente está acompanhando, se passou, mas tem várias outras questões, né, para serem ainda discutidas. Por exemplo, como é que vão ficar os políticos que ele também, não só o presidente, mas todos os outros, né, deputados e senadores que querem ir, até porque foram praticamente expulsos do PSL agora, né? E eles podem perder também recursos, né? Eles podem não ter direito ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, que foi a grande briga de disputa de poder dentro do PSL, é por verba mesmo, né? Então, isso tudo está em negociação. Agora, até onde eu sei, se valer, né, o que está na Constituição, não a Aliança pelo Brasil, ela não poderia ser, então, constituída oficialmente, né, e não poderia participar das eleições do ano que vem. E isso, vamos pensar no cenário que não vai, né, que não vai participar. Claro que é um problema para o governo em 2022, porque ele está tentando criar uma base, aí mesmo que rápida, né, no Brasil, para ter cabos eleitorais pelas cidades, né, brasileiras. Um presidente, por mais que a gente saiba que ele tenha sido eleito, né, sem essa base, nesse primeiro pleito de 2018, contou realmente com muito apoio das redes sociais, conseguiu aí uma estratégia que foi muito benéfica para ele. Agora é diferente, porque a gente está num outro tempo, ou seja, a atual população vai poder avaliar tudo que o atual presidente está fazendo ou está deixando de fazer. Então, já num tempo em que o eleitor ele está vivendo o que está acontecendo no país. Então, quanto mais senso crítico, né, quanto mais consciência política, quanto mais ele sofre no bolso ou mesmo não consegue trabalho, quer dizer, ele passa por vários problemas, vai passar por vários problemas durante esses 4 anos. Então, ele vai poder avaliar quem é esse governo, diferente da primeira gestão, onde, apesar do atual presidente ter mais de 30 anos na vida pública, as pessoas o conheciam muito menos, né? Ele nunca disputou um cargo majoritário. Então, eu penso que isso vai dificultar, né? Claro que outras variáveis vão interferir nessa eleição, né? O quanto que eles vão conseguir melhorar as questões, os indicadores econômicos, que afetam diretamente a vida do brasileiro, entre outras questões, né, que estão em jogo nesse governo. Então, tudo vai depender muito mais, nessa minha avaliação aqui que eu estou tentando fazer, do desempenho do governo, né? E como a nossa população vai sentir essas mudanças que eles estão tentando fazer, que são mudanças que mudam, sim, a vida das pessoas, né? Em vários sentidos. Então, eu não vejo que a Aliança pelo Brasil vá conseguir ficar realmente, seja oficializada, mas, de todo modo, como a gente está vivendo épocas diferentes, né, ou pelo menos muitas mudanças podem ocorrer até ano que vem ainda, né? Perfeito. Lembrando, né, falando das estratégias, né, das redes sociais nas últimas eleições que levou aí à vitória de Jair Bolsonaro, estratégias fraudulentas, né? O próprio WhatsApp, o diretor do WhatsApp, ele confirmou que realmente houve a manipulação, houve erro, né? Ele concordou que houve erro naquela denúncia, enfim, que inclusive a Folha de São Paulo fez em relação às mensagens, né, mentirosas que foram propagadas na campanha presidencial, né? Agora, Maria do Socorro, só para a gente terminar, o Diretório Nacional do PSL aí confirmou por unanimidade as suspensões e advertências, né, para os parlamentares do partido, né, 18, entre eles o Eduardo Bolsonaro, que estava presidindo o PSL aqui no estado de São Paulo. Então, ele foi suspenso, inclusive, por 1 ano. Uma balbúrdia, né, dentro do PSL em relação à família Bolsonaro, né? Quer dizer, está tudo realmente bastante complicado aí para a família do presidente da República, né, Maria do Socorro? É verdade. O PSL acabou decidindo aí, né, nessa última terça, suspensão de 18 membros, na verdade, do PSL, incluindo aí o filho do presidente, que, na verdade, ele perde. Ele também deixa de ser líder do partido, né? Os principais cargos de evidência que ele tinha, ele vai perdendo. Ele perde também a presidência do Diretório Estadual de São Paulo, que ele, né, tentou se cacifar por ali, e isso criou
uma série de problemas nesse nosso subsistema aqui estadual. E ele é, de fato, dentro do PSL, ainda estava lá e tinha mais força, né? Todos falam que vão entrar, obviamente, na Aliança pelo Brasil, né? Já se sabia disso, na verdade, o que o Bivar fez foi antecipar essa saída, né? Acho que é importante ainda colocar que a grande expectativa também é como vai ficar o PSL depois dessas saídas todas, né? Porque o PSL, de fato, ele não era um partido nanico, com um único representante eleito, e passa a ser a segunda força entre os partidos no Brasil. Então, assim, a saída dessa família, praticamente, né? Tem os outros filhos, realmente, e claro, do principal cargo, que é a presidência da República no Brasil, ele leva muitos recursos com eles, e vamos ver como é que o PSL vai, digamos assim, que estratégia, né? A gente já sabe, tem alguns ventos trazendo que ele está tentando se coligar com outras forças, né, para manter-se aí como uma força importante no sistema partidário. Não vai ser fácil, né, porque já se visa, assim, 2022, e com as eleições presidenciais nós estamos vendo aí o surgimento de uma tentativa de ter um centro, né, uma centro-direita mais forte, né, no Brasil. E o PSL, então, que está tentando se coligar com democratas, ou seja, partidos mais à direita mesmo, vai ter que construir agora, né, para ele tentar se manter e não, digamos, minguar, como foi o caso, por exemplo, do PRN, do Collor, né, lembrando o Partido da Reconstrução Nacional, pelo qual o Collor tentou se sustentar no governo, e quando ele também sofre o impeachment, aquele partido praticamente vai sumindo, né, ao longo dos pleitos seguintes. Então, assim, é interessante. O Brasil está vivendo um dos momentos mais, assim, críticos, mas tem aí, nós temos realmente uma série de eventos para acompanhar, para saber aí os próximos capítulos, né, dessa vida partidária que nós estamos acompanhando hoje. Verdade, Maria do Socorro. Então, a gente agradece aqui a sua participação. A gente lembra sempre do Vitor Marchetti, de tédio não morreremos, com esse cenário político brasileiro. Um grande abraço para você, Maria do Socorro. Outro para vocês dois também e para toda a audiência. Um abraço. Obrigada. Falamos aqui com a Maria do Socorro Souza Braga, ela que é cientista política e professora da Universidade Federal de São Carlos.